Ai, nossa, só de lembrar desses livros, tenho vontade, assim, de escanar. E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a Tatá Book Show. Eu sou a Tatá, esse aqui é meu show. E hoje a gente vai falar sobre um negócio que, sei lá, eu tava inspirada e decidi fazer essa lista por algum motivo aleatório, mas eu acho que ela ficou muito boa, que são os piores homens fictícios que eu já li, né? Então, tipo, realmente os personagens que mais conseguiram tirar a minha paz e a minha paciência e externalizar toda a agonia que eu sinto quando eu me deparo com um ser humano deste tipo. E eu não vou pegar, tipo, homens que são, obviamente, odiáveis, assim, sei lá, um It a Coisa e falar assim, o Pennywise, péssimo homem aí do mundo. Não é esse o objetivo. Eram realmente homens que tem a grande possibilidade deles terem sido escritos não exatamente pra irritar, mas eles me irritaram bastante. É óbvio que vários deles foram realmente escritos com a intenção de irritar e eu só consigo pensar nisso, porque se for escrito com qualquer outra intenção, eu não vou aceitar. E aí eles tiveram o enorme prazer de entrar pra esse seleto grupo que eu coloquei aqui. Já tirando do caminho aqui, porque eu imagino que quem me acompanha já sabe que eu vou falar desse desquerido, que é o Nino Sarratori da tetralogia napolitana. Meu Deus, que homem insuportável. Helena Ferrante, ela já cria os personagens masculinos com um grande foco, pelo menos é o que eu sinto, né? Com o foco de gerar algum tipo de incômodo e trazer algumas reflexões pra gente. Isso é muito óbvio, assim, quando você lê qualquer coisa dela. Ela escreve personagens femininas complexas que podem vir a ser também desagradáveis, mas os homens, no geral, eles estão ali meio que como uma ferramenta. Pelo menos é a impressão que me passa. Eles são ferramentas de narrativa pra explicar algumas coisas pra gente. Eu acho isso muito legal. Falando aqui sobre o nosso dito cujo, que é o Nino. Oh, meu Deus do céu, que homem insuportável, né? O esgoto italiano, o esgoto napolitano. Quanto mais você observa de todos os ângulos possíveis a existência dele na história, só piora. E assim, como eu já falei, os homens da Helena Ferrante têm uma intenção e na minha cabeça a intenção da existência desse homem é causar caos e destruição. Outro grande desquerido que acaba aí irritando muita gente porque ele aparece em mais de um livro dessa autora é o Mickey Riva, que é um personagem escrito pela Taylor Jenkins Reid, que ela insiste em socar esse homem em qualquer livro. Na minha cabeça, o caso do Mickey Riva é aqueles bem gerais, assim, que a autora coloca ele ali já com a intenção de gerar um burburinho, assim. Olha aqui, lembra do Mickey Riva? Aí todo mundo fala, Mickey Riva mencionado, entendeu? Não sei, eu acho que já virou um easter egg dela, assim. Também não queria deixar de fora aqui um grandíssimo lunático, que é muito bom, muito importante pra história, que é o Heathcliff, do Morro dos Ventos Vivantes, porque o que esse homem ninguém consegue ser. O que ele consegue meio que perturbar todas as pessoas da história. Meu Deus. Inclusive, ele é aquele típico personagem que eu adoro, assim. Sem o tempero dele, a história não aconteceria da mesma forma. Sem a personalidade dele ser exatamente da forma que é, o livro não seria tão bom. Ele precisa ser a pessoa mais irritante possível, assim. Esse cara simplesmente conseguiu fazer com que a paixão insalubre dele por uma mulher se tornasse um problema de todo mundo, em todas as gerações, até o final da vida dele, assim. Do início, praticamente, da vida dele, até o final da vida dele. Ele conseguiu tornar o problema dele um problema de todo mundo e eu acho que isso é uma grande conquista. Eu acho que isso é realmente, assim, uma habilidade que a pessoa tem. Eu queria causar um dano psicológico nas pessoas da minha vida. Como que eu vou fazer isso? E ele arrumou essa maneira e a gente tem que parabenizá-lo por causa disso. Outro desquerido que eu coloquei aqui na lista é o Frank, de Cleopatra e Frankenstein. Eu sempre deixo claro que eu curto muito esse livro, apesar de que toda vez que eu posto um vídeo falando sobre esse livro, ou tipo fazendo alguma piada, ou recomendando ele em si, as pessoas vêm me contar que odeiam esse livro com todas as forças. E assim, eu não me importo. Eu acho legal essa troca. Mas sei lá, quando eu li esse livro, eu curti principalmente porque todos os personagens são meio odiáveis, meio cinza, assim. Eu sempre falo sobre isso. Porém, o Frank, ele é um caso à parte mesmo. Acho que esse livro tem uma pegada, assim, de estudo sociológico. E se você, assim como eu, gosta de ler sobre personagens chatos, você gosta de entender mais sobre os defeitos deles. Porque eles vão ter muitos, são personagens chatos, difíceis, complicados. E o Frank, ele é praticamente assim um jogo dos 7 erros pra gente tentar adivinhar qual que será ali o próximo que a gente vai encontrar, o próximo traço tóxico dele que vai estar aparecendo por ali, nos mostrando alguma coisa sobre os homens que a gente já tinha percebido, mas não conseguia materializar, sabe? Vou continuar adorando esse livro, principalmente porque os personagens são insuportáveis e o Frank tá no topo da lista. Depois coloquei outro também muito popularmente odiado, que é o Billy Dunn, de Daisy Jones and the Six, porque ele consegue ser um péssimo marido, um péssimo amigo
e um músico extremamente irritante. Então, tipo assim, ele é o combo, a combinação perfeita de uma pessoa capaz de tirar a nossa paciência, entendeu? E reforçando a ideia de que alguns personagens, por serem exatamente do jeito que eles são, deixam a história muito mais incrível. Eu acho que o Billy trouxe todo o tempero necessário pra a gente ter relações difíceis ali na história, sabe? Já li esse livro, acho que 3 vezes. Já fiz 2 releituras e todas foram incríveis. Eu recomendo muito o audiolivro, porque o audiolivro é narrado por vários atores, né? Cada um vai fazendo ali um membro da banda. É muito gostoso de se ouvir e sentir a emoção deles ali narrando. Eu lembro de passagens assim, tipo, Daisy falando, depois o Billy falando, depois a Camila falando. Os 3 meio que estando na mesma... falando sobre a mesma coisa, só que cada um com uma perspectiva tão diferente da outra. E a perspectiva do Billy era sempre meio lunático, assim. Cara, você não tá entendendo realmente o que tá acontecendo, o que você tá fazendo com as pessoas, sabe? O livro é sobre pontos de vista, né? Cada um falando a sua verdade. Tem, inclusive, horas ali na história que você se pega vendo um falando uma coisa e o outro falando uma coisa oposta sobre o mesmo acontecimento, o mesmo momento. Cada um viu de um jeito muito específico. E é exatamente como a vida é, né? Eles estão ali falando sem estar ouvindo o que o outro colocou, entendeu? Eu nem sei se eu consigo falar muito mal do Billy. É um personagem extremamente interessante, difícil de lidar. Se eu encontrasse com ele na rua, a gente iria cair na porrada, porque ele é muito mandão, assim, ele quer fazer com que as coisas, principalmente ele queria fazer com que as coisas musicais, assim, tipo, as decisões musicais fossem todas dele, assim, e, nossa senhora, isso era muito, muito chato, mas é muito importante ele estar ali, porque a Daisy e ele eram muito parecidos, e ter esse embate era muito saboroso, assim, pra mim, e, não sei, eu gosto da energia caótica que ele tem, ao mesmo tempo que ele me irritaria se eu fosse encontrar com ele na vida real, entendeu? Depois eu coloquei um personagem de um livro clássico, que é o Raskolnikov, de Crime e Castigo, do Dostoiévski, que foi uma leitura que eu fiz ano passado e eu achei muito, muito, muito interessante. E o que mais pega na existência do Raskolnikov é que você entra tanto na cabeça dele durante a leitura que você acaba ficando maluca igual ele, assim, que ele comete um crime e aí você vai acompanhando todo o processo dele enlouquecendo por conta desse crime. É muito louco ver como o Dostoiévski consegue deixar a gente maluco junto com o protagonista dele. Você começa a ficar neurótico igual ele. Poucos autores conseguem realmente te fazer ficar bem imerso na cabeça de um personagem que tá enlouquecendo, e esse aqui foi. Porque eu ficava assim, cara, só fica quieto, só fica na sua, é só você não fazer nada. E só que ele tava já tão num estado de alucinação, realmente loucura, assim, que você só, tipo, fala assim, não, vai só tu, então. Bora lá, só tu. Para de me irritar e só vai lá e se lasca, entendeu? Também coloquei aqui na lista 2 irmãos que são protagonistas de livros diferentes. Eu odiei tanto eles dois juntos e por eles serem parentes, né, eles são irmãos, eu acho que eles poderiam ficar juntinhos aqui nessa lista. São livros de romance. Não sei nem se você considera isso romance, que são Rowan e Declan. Eu tive que procurar o nome deles aqui, porque quase que eu não lembrava. Eu esqueci de falar o nome dos livros. Amor nas Entrelinhas e Termos e Condições para o Amor. Eu juro, eu prometi, depois que eu li esses livros, eu prometi pra mim mesma que eu realmente não me apetece romance com um bilionário ou qualquer coisa que envolva, tipo, o cara ser muito rico, ai meu Deus. E assim, eu acho que eu sou grata por eles, por me fazerem descobrir que eu odeio protagonistas masculinos assim. Como que eles são, né? Eu acho que os dois acabam não tendo personalidade nenhuma, acho que a única personalidade deles dois é serem ricos e tratarem as pessoas mal. Eles são herdeiros, tipo de uma Disney World, assim, da ficção. Bilionários, gente. Vamos pensar aqui, pessoas bilionárias. Não tô falando, gente rica, não, gente bilionária. Que eu acho que nunca nem vai ter contato com esse tipo de pessoa, porque eles meio que só andam entre eles. É impressionante ver como a cabeça dessas pessoas é tão pequena e como eles realmente não conseguem experienciar o mundo de uma forma genuína, assim, porque eles vivem numa bolha tão absurda que eles conseguem se tornar pessoas ruins por terem muito dinheiro. E o conceito desses livros em si é de que eles são caras que não sabem lidar com as pessoas, ok. Tipo, o Amor nas Entrelinhas é assim, nossa, que legal. A grande descoberta desse protagonista enquanto pessoa é de que os funcionários dele merecem
merecem o mínimo. Horas de trabalho que façam sentido, um plano de saúde, uns benefícios ali. Foi o grande aprendizado no primeiro livro. É realmente a gente entender sobre nepotismo, né? Sobre a gente conseguir achar um homem. Isso aqui eu achei um grande aprendizado. Você achar um cara que vai te colocar num cargo porque você tá namorando com ele. E eu acho que o segundo livro também, um grande aprendizado é tipo assim, ele vai te tratar igual uma lixeira, mas é porque ele tem muitas coisas guardadas dentro dele, assim. Eu gosto muito de ler romance, mas toda vez que isso me acontece, meu Deus, eu gastei todo o meu tempo pra chegar no ponto onde o protagonista masculino vai tratar a mulher igual uma lixeira, despejar nela tudo que ele tava, tipo, guardando ali e que tava fazendo mal pra ele, só pra ele aprender que não é assim que se trata as pessoas. Principalmente no segundo livro, o segundo, assim, pra mim foi o auge. O cara trata a mulher muito mal e aí ele se arrepende profundamente, aí ela perdoa ele, aí eles ficam juntos, eles têm filho, casam, não sei o que, e aí não se fala mais nisso, sacou? Ai, nossa, só de lembrar desses livros, tenho vontade, assim, de escanar. E aí, quando eu tava pensando em romance, eu lembrei de um outro, mas esse aqui eu quero que vocês absorvam que eu não acho que o cara seja muito ruim. É só porque ele se tornou ruim por aceitar tão pouco, entendeu? Por quê? Por que você aceitou esse mínimo do mínimo que essa mulher te entregou e considerou isso amor? Que é o Parte do Seu Mundo, o cara, como é que se chama ele? Eu nem anotei o nome do cara aqui, mas assim, é o protagonista do Parte do Seu Mundo, porque ele merecia muito mais. Inclusive, eu li um outro livro da Amy Jimenez que também me fez ter essa sensação. O único dela que não me fez ter essa sensação de que, tipo, o cara tava aceitando muito pouco e a mulher, a protagonista feminina, ela foi, tipo, criada de uma profundidade ali pra ter, tipo, realmente sentimentos difíceis, não conseguir aceitar o amor e tal, e acabar tratando o cara mal. O único livro que não foi assim foi o Just for the Summer, que foi o único livro dela que eu realmente adorei. E aí eu li o outro, que é o Para Sempre Seu, que também me passou muito essa energia de um cara que aceitou pouco, que ele merecia mais, que ele era um cristalzinho. Vamos falar aqui do cara do Parte do Seu Mundo. A mulher, o livro inteiro, ela mentia pra ele sobre quem ela realmente era. Quando ele descobriu, em vez dele ficar puto, ele ficou correndo atrás dela, assim, e tal. Então, ele entrou na lista só porque ele me irritou por aceitar tão pouco e me fazer odiar a protagonista feminina. Eu não gosto quando isso acontece também. Enfim, esse aqui, coitado, ele aceitou pouquíssimo e ainda sorriu e acenou, entendeu? Eu nem ia colocar esse próximo livro aqui porque eu sei que é cutucar um vespeiro, né? Falar mal de Apanhador no Campo do Centeio, que, gente, eu achei esse protagonista desse livro, assim, um cara muito chato. Eu sei que era a intenção, assim, de fazer uma reflexão ali social do contexto em que ele tá inserido, mas eu não consegui criar nem uma vírgula ali de empatia por esse homem, porque ele tava meio sem rumo a história inteira, assim, e tinha uns pensamentos muito bizarros. Eu sei que era a intenção também, mas nada nesse livro foi capaz de me agradar e de me proporcionar nenhum tipo de reflexão válida pra mim, porque eu queria muito tirar reflexões de vida através do caos mental que é a vida desse homem, mas nada, não me veio nada, sabe? Cabeça completamente vazia, entendeu? Nenhum pensamento me veio e aí isso me irritou e aí eu coloquei ele nessa lista aqui. Quase que não entra, porque eu sei, não pode falar mal desse livro, ele é um grande clássico contemporâneo. Se você não gostou é porque você não entendeu. Também coloquei outro clássico aqui, que é o protagonista do Noites Brancas, porque, gente, ele é a definição de tadinho. Ô, homem tadinho, véi. Eu fiquei preocupada com a cabeça dele, ele não tava bem. Eu acho que ele não tem nome, né? Ele tem um nome de sonhador, alguma coisa assim. Ele é muito coitado, e aí eu falei assim, me irritou por ser tão tadinho. Eu gostei do livro em si, mas o protagonista, velho, meu Deus, por quê? Porque ele é assim, sabe? Por que ele é assim? Não sei. Eu também coloquei 2 personagens da Isabel Allende, porque eu acho que ela sabe como ninguém escrever protagonistas masculinos que eles vão movimentar a história pelas suas atitudes péssimas, assim. Eu tô falando do Esteban Truepan, de Casa dos Espíritos, e do Julian Bravo, de Violeta. Gente, esses dois, sério, a intenção da existência deles era movimentar a história de um jeito que causasse todo o rebuliço ali. Não era pra ser uma coisa pacífica. Eles vieram realmente pra tacar fogo na história. Eu acho que a Isabel Allende, ela cria personagens muito bons, assim. Eu não sei se eu diria que eles são, tipo, extremamente realistas, porque eu acho que as protagonistas femininas dela são muito reais, assim. Consigo entender muitas motivações, mas os caras, eles estão ali
pra te irritar. E eles vão te irritar, e isso é bom, porque isso é uma parte importante da história. O Julian, ele entrou na vida da Violeta pra causar realmente, porque ele, até o final, assim, da história, ele tava ali de algum jeito buscando irritar a Violeta, coitada. E o Esteban Trueba, obviamente, ele é um personagem muito icônico, né, da Casa dos Espíritos, e é muito importante. O nível de raiva que ele é capaz de fazer você sentir até o final do livro, e mesmo nos momentos em que são explicadas certas coisas, certas atitudes, você só consegue desgostar dele o tempo todo. Assim, de homens latinos que a gente sabe, já viu muito protagonistas de novela, que são, tipo, homens muito insuportáveis e que estão ali pra movimentar a história também. Eu acho que gera uma identificação cultural muito forte quando você lê homens latinos cuzões, assim. Não sei. Eu fiquei pensando em colocar nessa lista aqui o Nick de Garota Exemplar, mas no final eu gostei muito dele, assim. Não dele enquanto pessoa, mas eu gostei muito de estar na cabeça dele durante o livro. Então ele meio que tá, mas meio que não tá aqui. Mas é porque eu tô com hiperfoco em falar de Garota Exemplar. Eu terminei esse livro e eu só consigo pensar nele. Já faz um mês praticamente que eu terminei esse livro. Eu só consigo voltar e pensar em partes dele. Mas eu vou falar sobre ele nos meus livros do mês. Mas saibam que ele quase entrou nessa lista. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra alguém e que vocês também tenham se irritado com esses personagens ou não. Me digam aí o que vocês acharam quando leram esses livros ou se ficaram com vontade de ter ódio deles junto comigo. Passando pra lembrar que aqui na descrição eu vou deixar o link do meu clube do livro. Esse mês a gente vai ler Na Casa dos Sonhos, que é um livro de memórias sobre um relacionamento sáfico tóxico. E aí quem quiser entrar, tá aqui o link. Também vou deixar o link dos livros que eu citei aqui, dessa mini listinha. E é isso. Beijos.